E os lutos, né? Aquelas mães que não conseguem desfazer o quarto, né, do Sim, filho, que fica naquele apego. é, Como trazer a luz para essa mãe também? sim. É muito importante a gente dar um sentido para a morte. Então, por exemplo, vamos imaginar que meu filho tenha morrido num acidente de carro. Esse olhar, né, de não tira a dignidade dessa alma, ajuda muito. Uhum. Porque não estou olhando para aquela criança como um ser que depende de mim e que talvez eu tenha errado em determinados pontos, eu tenha culpa porque eu acho que eu não fiz o que eu poderia fazer. E que quando eu olho para aquela vida e que ela precisou vir daquela forma ou ter sido breve, para que eu que fico tenha algum aprendizado e faça algo com aquilo. Então vamos imaginar que eu tenho um filho que morreu em um acidente de carro. Eu, a partir da minha dor, eu crio uma, até tem em Porto Alegre, se não me engano, que é a minha cidade natal, um projeto, né, de uma mãe que perdeu um filho num acidente de carro, que ela começa a pintar nas faixas de segurança, que foi onde ele morreu, borboletas, uma borboleta branca. Uhum. Então virou um trabalho de conscientização no trânsito, Uhum. né? Esses dias nós falamos do PC Siqueira. Sim. Quando você olha para uma pessoa que atentou contra a própria vida, e recentemente teve um psicólogo que também tirou a própria vida, foi Sim. algo super falado, Uhum. e que as pessoas dizem, ah, não devia estar falando sobre isso, eu discordo. Sim. Porque quando você dá um sentido para essa forma de morrer, e que ele que cuidou de tantas pessoas, né, no caso desse Sim. psicólogo, você cria também pautas de discussão para que outras pessoas não cheguem nesse ponto. Uhum. Então, para elaborar o luto, eu preciso olhar para trás e eu preciso dar um sentido. Às vezes, o sentido é uma lealdade a uma avó que perdeu também, a Uhum. uma avó que perdeu muitos filhos, né? Eu sei que é difícil a gente dizer, mas é a minha dor, né? Uhum. Mas o que você faz com esta dor? E outra pauta que a gente não olha são os filhos que ficam. É. Essa é uma dor, Aline, porque quem fica Uhum. não é visto. A gente tem um exemplo no This Is Us, que é Hum. aquela série Eu comecei a assistir. Sim. linda. Uhum. Então, o que acontece? Ela perde uma criança no parto, eram 3. Uhum. Um morre. Ela traz um adotado pro lugar desse que morreu. E aí, essa mãe, ela tem uma dedicação, é a percepção dos outros, maior para aquele que é adotado, porque ela acha que ele é mais carente e tudo mais. Mas, na verdade, ela está tentando suprir o próprio luto. Uhum. E os que ficam se sentem não vistos. E aí começam a dar problema. Uhum. Por quê? Porque querem atenção, querem o colo, a acolhida, e ela tá olhando para esse luto. Então, é olhar para essa caminhada, né, para essa ida dessa alma e entender, ok, a tua jornada na Terra findou. Agradecer o tempo que a gente viveu com essa alma, com esse filho, e o que ele deixou de ensinamento, o que ele deixou de aprendizado, o que ele deixou de oportunidade de transcendência. E olhar para aqueles que ficam, Uhum. porque a gente tem problemas muito maiores depois. E Sim. normalmente essas mães, elas querem ir junto com aquele que foi. É um movimento de seguir na morte. Isso acontece também com mães que atentam contra a própria vida. Um filho que vê a mãe atentando contra a própria vida, isso acontece todos os dias em comentários no meu Instagram. As pessoas relatam isso. Nossa. Eles dizem: eu nunca me senti amado porque a minha mãe queria morrer. E aí, se você começa a olhar para o vazio existencial, né, para esse Uhum. sentimento de depressão que nós estamos vivendo hoje, e Uhum. a pessoa não encontra mais sentido de viver, e essa falta de sentido de viver muitas vezes é uma lealdade da árvore genealógica. E de repente ela tenta contra a própria vida. E o filho que está ali, ele pensa: minha mãe não me ama. Uhum. Afinal de contas, se me amasse, teria ficado, vivido, ficado por mim. Sim.
E aí, esta vida também acaba carregando essa dor, né? Esse sentimento de desvalorização. E aí a gente tem desdobramentos, né? Tem os incels, que tem esse comportamento. Teve uma série, né, da adolescência, falando dos incels. O incel é o celibatário involuntário. Tem uma pauta de sexo e sexualidade. Quando a gente leva na Kabbalah, a gente equivale o sexo, a sexualidade à questão financeira, inclusive. E onde há falta de ou pulsões sexuais em desequilíbrio, há um correspondente comportamento em matéria agressivo também. Então, por exemplo, vamos imaginar que na árvore teve violência sexual, abusos, agressões, às vezes até dentro do casamento. E aí esses jovens dizem, eu não vou me relacionar com ninguém. Eu já vi alguns jovens dizendo, eu sou assexuado. E não existe isso. Existe um comportamento de defesa. É o reptiliano dizendo, sexo é perigoso. E aí acaba tendo comportamentos contra a própria vida. Porque a base é a mesma. O aparato sexual está na nossa dimensão inferior do corpo. Se a gente colocar na árvore da vida, né, que é uma estrutura da Kabbalah, nós estamos na dimensão do sexo, da sexualidade, a mesma dimensão da matéria, do dinheiro, né, da vida física. Da vida física, sim. Então, essa questão do sexo mal elaborado na árvore genealógica, ele desencadeia essa pulsão instintiva, quer seja sexual, quer seja material, violenta, porque a violência é uma pulsão em desequilíbrio dos jovens que não têm maturidade de administrar esses seus programas. Então, eu diria assim, mamães e papais, encontrem um sentido para a presença desta criança, da oportunidade de ter vivido com esta criança ou com esse filho, no tempo em que ele viveu. O que ele te ensinou, o que ele te deixou de aprendizado, o que a vida dele te trouxe como oportunidade de ser para o outro. Porque tudo que a gente vive de dor é para o nosso crescimento e é para que a gente aprenda para manifestar a nossa força, a nossa potência, a nossa luz para o próximo. Quando a gente é para o outro, e o Viktor Frankl falava sobre isso, um homem transcende a si mesmo quando ele é para o outro. Então, quando eu transformo a minha dor da perda do meu filho em uma partilha para outras mães que ainda não chegaram nessa dimensão de entendimento, eu estou dando um sentido à morte do meu filho.